Segundo os pesquisadores, a paisagem cósmica da Chapada Diamantina atrai os discos voadores. E pelo menos aqui na região, ninguém duvida da existência deles. De dentro de uma caverna, esse espeleólogo filmou objetos estranhos, sobrevoando o pequeno espaço de uma claraboia. Por 2 vezes trabalhando aqui, eu já tive a sorte de registrar essas imagens, que provavelmente são discos voadores. Do mesmo local, o cinegrafista Fábio Marconi conseguiu imagens mais nítidas. Apesar de muito distante, um pequeno objeto prateado aparece no infinito e some de repente. Logo depois, ele reaparece e cruza o céu. Outros, menores, circulam em sentido contrário. Veja novamente, num plano mais aproximado. Fenômenos como este passaram a ser vistos com frequência na Bahia. A ufologia tem uma explicação. Diz que 2 bases interplanetárias funcionam na Chapada Diamantina. Uma delas pode ser esse buraco, aberto misteriosamente no meio da caatinga. Tem 100 metros de diâmetro e 100 de profundidade. Quem entende do assunto desconfia de uma passagem intraterrestre. Este ufólogo que mora em Morro do Chapéu confirma que a região está sendo pesquisada por seres de outros planetas. Ninguém detectou ainda a razão específica disso. A ufologia ainda não tem essa explicação. Quer dizer, não se sabe o que eles estão pesquisando. Não se sabe. Do outro lado da Chapada, uma pacata cidade vive assustada. Em Mucugê, só quem está enterrado no cemitério do estilo bizantino consegue escapar do assédio dos OVNIs. É muito difícil se encontrar alguém aqui em Mucugê que já não tenha visto algum objeto esquisito sobrevoando a região. Nas rodas de conversa, nas ruas da cidade, não se fala em outra coisa que não seja disco voador. Boa tarde. Boa tarde. Alguém de vocês aí ainda não viu um disco voador? Acho que todos já viram. Todos vocês já viram? Acho que sim. Este rapaz era caçador, vivia matando animais silvestres, até o dia em que quase morreu de medo. O cachorro estava coado ali no mato, estava aqui, aí eu fui lá para ver. Quando eu cheguei nesse local aqui, apareceu aquela bolona de fogo bem estranha, assim, eu cheguei tremendo de medo. Aí, mas não tinha opção nenhuma, a única opção que tinha, o cachorro já estava coado para lá, aí eu parti para lá na carreira. Aí Subiu essa serra aí? Aí subi essa serra aí na carreira. De que tamanho era essa? Era bem grande assim, ó, era grandona. Qual a cor? Assim, meio bem amarelado, e depois, quando foi sumindo, começou a vermelhar. O motorista de caminhão, Luiz Carlos de Oliveira, já foi obrigado a interromper várias viagens. Numa delas, por pouco, não perdeu a direção. Luiz Carlos levou o primeiro susto aqui nesse trecho da estrada que liga os municípios de Andaraí e Mucugê. De repente, ele olhou para o lado e viu um objeto vermelho seguindo na mesma velocidade. Parecia com que esse objeto, Luiz? Era uma bacia imensa. E qual foi a sua reação na hora? Rapaz, muito medo, entendeu? Muito medo porque chegou ali em cima, encostou no caminhão e muito quente aqui. A gente sente o calor mesmo assim. Uai, que negócio estranho é esse, que aqui é frio. Sempre a gente sobe aqui e fecha os vidros todos para aquecer. Ficou quente na hora? Ah, aqueceu demais aqui. O calor é muito grande. E não fica um cabelo assim, assentado no corpo, levanta tudo. Este mecânico também já foi motorista de caminhão e confessa que abandonou a estrada porque não aguentava mais a perseguição dos discos voadores. Até hoje, ele chora quando lembra. Quando eu vi o disco, aí ele apagou, o rádio desligou na hora. Aí eu liguei essa luz e gritei, puxa vida, o que é que está acontecendo? Quando eu fiz isso, aí foi que aumentou mais os arrepios e o medo. Aí eu rezei o crente Deus Padre e pedi a Jesus Cristo para me livrar, né? Foi aliviando o medo. Aí eu pedi, eu falei, ó, se for o disco, você apaga e acende para mim ter uma confirmação. Aí ele apagou e acendeu na mesma hora. Aí eu tomei um choque violento, senti aquele gosto de sal na boca. E aí depois fui relaxando e pedi, olha, se for o disco mesmo, me dê um bocado de dinheiro, que eu estou precisando de dinheiro. Mas aí ele não deu? Aí ele não deu nada. No pôr do sol, a população de Mucugê deixa a cidade e sai à caça dos OVNIs. Uma procissão de carros circula a zona rural do município, tentando encontrar a área onde eles aparecem. Fim da tarde, início da noite. É nesse momento que os estranhos visitantes começam a chegar. E para avistá-los, o melhor local é este aqui, em cima de uma serra, de onde se tem uma das melhores imagens da Chapada Diamantina. Atentos, de olho grudado no céu, os moradores passam horas esperando. Alguns trazem equipamentos para registrar. O bancário Júlio Barbosa flagrou um objeto luminoso girando ao lado da serra.
No meio da noite surge outra luz diferente, bem mais distante, numa região de vale que não tem estrada, deserta e sem energia. A polovisaria, mínimo, é bastante estranha, né? Vocês conhecem bem aquela área lá? Sim. Não tem nada, lá não tem casas, não? Energia elétrica, não tem nada. Essas imagens foram analisadas por um cientista do Grupo de Pesquisas Aeroespacial. O argentino Alberto Romero mora em Salvador e há 44 anos se dedica ao estudo de fenômenos ufológicos. Se trata mesmo de discos voadores? De fato, acreditamos que se trate porque as imagens são muito claras. O que eles estariam fazendo aqui? Isso é algo que a gente gostaria também de saber. Este mecânico também já foi motorista de caminhão e confessa que abandonou a estrada porque não aguentava mais a perseguição dos discos voadores. Até hoje, ele chora quando lembra. Quando eu vi o disco, aí ele apagou, o rádio desligou na hora. Aí eu liguei essa luz e gritei, puxa vida, o que é que está acontecendo? Quando eu fiz isso, aí foi que aumentou mais os arrepios e o medo. Aí eu rezei o crente Deus Pai e pedi a Jesus Cristo para me livrar, né? Foi aliviando o medo. Aí eu pedi, eu falei, ó, se for o disco, você apaga e acende para mim ter uma confirmação. Aí ele apagou e acendeu na mesma hora. Aí eu tomei um choque violento, senti aquele gosto de sal na boca. E aí depois fui relaxando e pedi, olha, se for o disco mesmo, me dê um bocado de dinheiro, que eu estou precisando de dinheiro. Mas aí ele não deu? Aí ele não deu nada. No pôr do sol, a população de Mucugê deixa a cidade e sai à caça dos OVNIs. Uma procissão de carros circula a zona rural do município, tentando encontrar... Bem amarelado, e depois, quando foi sumindo, começou a vermelhar. O motorista de caminhão, Luiz Carlos de Oliveira, já foi obrigado a interromper várias viagens. Numa delas, por pouco, não perdeu a direção. Luiz Carlos levou o primeiro susto aqui nesse trecho da estrada que liga os municípios de Andaraí e Mucugê. De repente, ele olhou para o lado e viu um objeto vermelho, seguindo na mesma velocidade. Parecia com o que esse objeto, Luiz? Era uma bacia imensa. E qual foi a sua reação na hora? Rapaz, muito medo, entendeu? Muito medo porque chegou ali em cima, encostou no caminhão e muito quente aqui. A gente sente o calor mesmo assim. Uai, que negócio estranho é esse, que aqui é frio. Sempre a gente sobe aqui e fecha os vidros todos para aquecer. Ficou quente na hora? Ah, aqueceu demais aqui. O calor é muito grande. E não fica um cabelo assim, assentado no corpo, levanta tudo. Logo depois, ele reaparece e cruza o céu. Outros, menores, circulam em sentido contrário. Veja novamente, num plano mais aproximado. Fenômenos como este passaram a ser vistos com frequência na Bahia. A ufologia tem uma explicação. Diz que duas bases interplanetárias funcionam na Chapada Diamantina. Uma delas pode ser esse buraco, aberto misteriosamente no meio da Caatinga. Tem 100 metros de diâmetro e 100 de profundidade. Quem entende do assunto desconfia de uma passagem intraterrestre. Este ufólogo que mora em Morro do Chapéu confirma que a região está sendo pesquisada por seres de outros planetas. Ninguém detectou ainda a razão específica disso. A ufologia ainda não tem essa explicação. Quer dizer, não se sabe o que eles estão pesquisando. Não se sabe. Do outro lado da Chapada, uma pacata cidade vive assustada. Em Mucugê, só quem está enterrado... Os pesquisadores, a paisagem cósmica da Chapada Diamantina atrai os discos voadores. E pelo menos aqui na região, ninguém duvida da existência deles. De dentro de uma caverna, esse espeleólogo filmou objetos estranhos, sobrevoando o pequeno espaço de uma claraboia. Por 2 vezes trabalhando aqui, eu já tive a sorte de registrar essas imagens, que provavelmente são discos voadores. Do mesmo local, o cinegrafista Fábio Marconi conseguiu imagens mais nítidas. Apesar de muito distante, um pequeno objeto prateado aparece no infinito e some de repente. No cemitério de estilo bizantino, consegue escapar do assédio dos OVNIs. É muito difícil se encontrar alguém aqui em Mucugê que já não tenha visto algum objeto esquisito sobrevoando a região. Nas rodas de conversa, nas ruas da cidade, não se fala em outra coisa que
que não seja disco voador. Boa tarde. Boa tarde. Alguém de vocês aí ainda não viu um disco voador? Acho que todos já viram. Todos vocês já viram? Acho que sim. Este rapaz era caçador, vivia matando animais silvestres, até o dia em que quase morreu de medo. O cachorro estava coado ali no mato, estava aqui, aí eu fui lá para ver. Quando eu cheguei nesse local aqui, apareceu aquela bolona de fogo bem estranha, assim, eu cheguei tremendo de medo. Aí, mas não tinha opção nenhuma, a única opção que tinha, o cachorro já estava coado para lá, aí eu parti para lá na carreira. Aí Subiu essa serra Aí aí? subi essa serra aí na carreira. De que tamanho era essa? Era bem grande assim, ó, era grandona. Qual a cor? Assim,